Começa agora o podcast do Sintect AL. Fala, companheirada, é um prazer imenso receber cada um de vocês aqui no podcast do Sintect AL. Esse é o nosso primeiro podcast em áudio e vídeo. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que a gente tem o nosso podcast apenas em áudio. Então, a gente tem um momento histórico que a gente está fazendo aqui com esse novo modelo de levar informação para toda a categoria e também para toda a sociedade brasileira e alagoana. Então, quem está chegando agora, quem não nos conhecia, a gente está disponibilizando aí através do YouTube. Então, vão lá, se inscreve no nosso canal, Sintect-AL, ativa o sininho e compartilha nas suas redes sociais para a gente conseguir chegar a diversas esferas da sociedade, que esse é o nosso objetivo. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso presidente do sindicato, companheiro Alisson, que sempre apoiou essa nossa ideia, dessa mídia alternativa, desse podcast. Alisson, fica à vontade para conversar com o pessoal aí. Bem, Altanes, é importante esse espaço que a gente está começando agora, né? Um espaço que a gente pretende atingir não só a categoria de Correios, como todas as categorias, todos os trabalhadores do país, né? Deixar os trabalhadores informados do que vem acontecendo em nosso país. É um pontapé inicial, acredito que vai dar muito certo, a gente vai conseguir fazer com que a população fique entendendo tudo o que vem acontecendo no nosso país. Então, esse é o primeiro de muitos que virão pela frente. Então, como o Altanes disse, inscreve no nosso canal, dá um like, ativa o sininho e compartilha com todos o que vocês conhecerem. É isso aí. Então, um momento histórico, um momento importante, a gente tinha que trazer convidados importantes, né? Então, com um prazer imenso, a gente tem 3 convidados hoje para participar desse nosso primeiro episódio em áudio e vídeo. Vou apresentar aqui a nossa primeira convidada, a companheira Consuelo Correia, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, o Sinteal. Seja bem-vinda, Consuelo. Eu agradeço o convite ao presidente do Sindicato dos Correios, companheiro Alisson, e também ao companheiro Altanes, por esse momento maravilhoso, né? Como disse, é o primeiro podcast com áudio e vídeo. Para nós, é um canal de comunicação com toda a sociedade alagoana, a sociedade brasileira, para que nós tenhamos a mídia que nós queremos, a mídia que fala para o povo, não aquela mídia que é encaminhada, que é comandada pelos empresários desse país, que tem as concessões das comunicações. Então, essa mídia ela é fundamental para que nós, cada vez mais, nos aproximemos não só das nossas categorias, mas, sim, de toda a sociedade e saber o que, de fato, acontece no nosso país. Seja bem-vinda, viu, Consuelo? Obrigada. Agora, o nosso segundo convidado é o companheiro Jorge Venerando. Ele foi presidente do Sindicato dos Policiais Federais de Alagoas por 5 mandatos e, atualmente, ele é membro do Movimento Nacional dos Policiais Antifascistas. Seja bem-vindo, companheiro Venerando. Dê as boas-vindas aí. Queremos agradecer, nos sentimos honrados com esse convite. Meu amigo e companheiro Altanes, ex-presidente do Sintec, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Agradecer também ao nosso companheiro Alisson Guerreiro, né? O nome já está dizendo, ele é um guerreiro. Atual presidente do Sintec, né? Dizer que é uma honra estar aqui com a Consuelo, presidente do Sinteal, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Estado de Alagoas, a Lúcia, né? A companheira Lúcia, que ela é diretora do Sindiprev, é isso, Lúcia? Então, dizer e também agradecer ao companheiro que nos formulou o convite, né, para estar hoje aqui, que é o Henrique Souza. Né? Henrique Moura. Isso. Então, corrigindo. Então, é uma honra, me sinto honrado de estar aqui, estou em casa. Sinta-se em casa, esse é o nosso objetivo, que vocês se sintam em casa. Então, a nossa última convidada, mas não menos importante, companheira Lúcia dos Santos, a Lucinha. Ela é secretária de Finanças do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado de Alagoas, que é o Sindiprev. Ela também é secretária da Mulher Trabalhadora da CUT. Lucinha, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, companheiro. É uma honra a gente estar aqui presente nessa primeira atividade e que sirva de exemplos para outras entidades sindicais, que a gente precisa desse espaço, né, para haver a comunicação direta com a classe trabalhadora. Então, vai ser um debate muito interessante, uma conversa muito prazerosa e uma responsabilidade imensa da gente estar aqui fazendo essa conversa, né? E obrigada e parabéns a todos os companheiros e companheiras que compõem o Sindicato dos Correios por essa iniciativa.
A gente que agradece. Sejam todos bem-vindos. Agora a gente, feitas as apresentações, né, agora a gente vai para o nosso bate-papo. É como eu disse, a gente vai bater um papo, nada muito formal. A gente quer debater diante das eleições que estão chegando no próximo domingo, né? A gente precisa eleger o presidente Lula. É um foco que deveria ser da sociedade brasileira como um todo, eleger o presidente Lula, que é um objetivo fundamental para que a gente traga de volta a democracia para o nosso país, que, infelizmente, nós estamos com essa ameaça grande da democracia ruir de uma vez por todas no nosso país. Mas eu vou começar com a Consuelo. Consuelo, eu queria que você falasse para a gente das suas expectativas da eleição, que com certeza vai dar tudo certo no dia 30, não é isso? Com certeza, não tenhamos dúvidas pela luta que estamos travando em todo o país, a militância na rua, a sociedade entendendo que esta é a eleição das nossas vidas, ou a gente resolve agora, desde o período da redemocratização do país, sofreremos uma derrota da jovem democracia que nós conquistamos a duras penas. Então, não é permitido que nós deixemos que o inominável, né, que a gente não cita nem o nome, continue por mais 4 anos administrando esse país. Ele não representa o povo brasileiro, não nos representa enquanto conjunto dos servidores públicos, um presidente insensível que faz chacota do povo brasileiro, não só da pandemia, mas com relação à fome. Hoje nós temos milhões e milhões de brasileiros na fila do osso, abrindo o saco do lixo para poder sobreviver. Então, nós temos grandes expectativas. Eu digo, o Brasil avermelhou, o Brasil entendeu o quão é importante termos um presidente que foi o melhor presidente do Brasil na história deste país. Para além disso, o mundo inteiro está de olho nesse país que compõe a América Latina, porque nós somos importantes para os demais países. O presidente Lula é um presidente estadista. Ele agrega outros países para que sejamos bem mais fortes, sejamos reconhecidos enquanto nação do povo brasileiro. Então, é fundamental que dia 30 a gente vote 13 para que nós tenhamos um Brasil decente para os brasileiros e brasileiras. E é isso que nós queremos, o melhor para todos e todas, para os nossos filhos, para os nossos netos. E só votando 13 para que nós possamos avançar e ter a nossa democracia de volta. Exatamente. E você tocou num ponto interessante. O presidente chegou a dizer que no Brasil não tem fome, só passa fome quem quer. Então, é descolado da realidade da gente enquanto brasileiro, né? Você vê o país com tanta gente, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, e o presidente chega a dizer esse absurdo. Então, é como você disse, dia 30, a gente tem que apertar o 13 para voltar à democracia. E digo mais, Alisson, nós, mulheres, temos um papel fundamental. Nós somos a maioria, um governo misógino, violento como ele é, principalmente que nós, mulheres, vamos dar resposta nas urnas, dia 30, e vamos dar uma virada nas eleições desse país. Interessante, Consuelo, se fosse computados apenas os votos das mulheres no primeiro turno, Lula já estava eleito presidente no primeiro turno, né? Para você ver a importância do voto feminino, né? Mas agora eu vou perguntar a Lucinha. Lucinha, vou passar para você agora. Suas expectativas do dia 30 da eleição, com certeza será a vitória de Lula. Há uma esperança, né? Então, nós temos que perseverar. E domingo vai ser o dia da virada. Domingo vai ser essa mudança de página infeliz da história do Brasil, que nós tivemos após a redemocratização, infelizmente. O Lula entrou numa situação e não conseguiu, e tivemos a figura daquela outra pessoa que foi eleita. E, nesse momento, agora, o Lula se propõe novamente a enfrentar essa batalha para novamente virar a página infeliz da história desse país, onde, se foi eleito em 2019, alguém que jamais poderia ser nem síndico de um prédio, com todo respeito aos síndicos, com todo respeito. E, no entanto, ele está de posse de um país, achando que ele é que manda, acha que ele tem o poder de desmontar toda uma estrutura ligada à questão do desmatamento, à questão do meio ambiente, desestruturando todo o serviço público. Então, essa pessoa não pode mais ficar nesse país. Nós temos que dizer um basta. Todo brasileiro e toda brasileira tem a obrigação, né, de resgatar esse país que é nosso. O verde e amarelo é nosso.
O país, o Brasil, é feito por nós, trabalhadores e trabalhadoras. E domingo a gente vai dar essa resposta nas urnas, porque Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente que vai conduzir esse país e vai resgatar todo esse processo de desmonte que aconteceu desde a época do golpe de 2016. Né? Venerando, você agora, suas expectativas aí para a eleição do dia 30? Eu estou muito tranquilo, meu amigo Altanes. Eu estou feliz, porque eu creio, desde quando Lula oficializou a sua candidatura, que nós teremos a vitória do Lula no próximo domingo, dia 30. Não tenho nenhuma sombra, nem sombra de dúvidas. E eu vou muito para a matemática. Eu sei que a matemática na política, 2 e 2 nunca dá 4. Mas, nesse caso, nós temos a certeza absoluta. Por quê? O presidente Lula faltou 1,6 e um pouquinho para ganhar no primeiro turno. Lula teve a maior votação de toda a história num primeiro turno de um presidente da República. E, no segundo turno, os apoios que chegaram para nós, os apoios que o presidente Lula recebeu, a capacidade que ele teve de aglutinar forças que não são forças iguais a que o Partido dos Trabalhadores tem. Forças aqueles que pensam diferente. Mas ele agregou, ele somou, ele vem para pacificar, ele vem para agregar, e eu tenho certeza, Altanes, e também, meu presidente, Alisson, que dia 30 nós estaremos dando ao presidente Lula um grande presente, a presidência da República. Por quê? Porque todas as pesquisas dizem hoje que nós temos em torno de 6 a 7% acima do outro candidato, né? Do adversário. Mas vamos fazer o seguinte, digamos que a gente tenha 4%. 4%, se a gente multiplicar por 130 milhões de pessoas, nós teremos entre 4 milhões e um pouquinho. Eu acho impossível esse responsável político desse presidente atual conseguir tirar em 3 dias 4.200.000 votos. Eu acho praticamente impossível. Eu acredito que o povo brasileiro, que os homens do Brasil, verdadeiro, e principalmente as mulheres, que é a força maior de todo o povo brasileiro, que nós, juntos, elegeremos Lula no próximo domingo, dia 30, presidente da República do Brasil. O Brasil não aguenta mais e o povo não aguenta mais ver o nosso país ser achincalhado lá fora. Dia 30 é 13, é Lula, presidente do Brasil. É isso aí. Venerando tocou num ponto importante da capacidade que o Lula tem de aglutinar no entorno dele, né? Eu queria que o Alisson falasse sobre a questão do apoio da Simone Tebet e outros políticos que estavam afastados do lado. A gente sabe que não compõem a esquerda, não são partidos historicamente que compõem a esquerda, alguns deles centro-direita, outros centro, e centro-esquerda também, né? Mas a capacidade que o Lula tem de aglutinar, a gente vê, a Simone Tebet, em todos os discursos que ela faz questão de dizer, olha, nós temos pensamento em diversas coisas opostos, pensamentos opostos. Mas, no entanto, o que a gente está brigando é pela democracia. É isso que ela faz. Eu queria que o Alisson comentasse sobre isso. É exatamente o que a Simone Tebet fez, né? Agora, no segundo turno. A gente esperava até que ela viesse no primeiro turno, né? Abrisse mão, porque o que está em risco hoje é a democracia, né? É a tranquilidade do país. A gente estamos já no final de 4 anos, no mandato desse governo, onde a gente não vê a tranquilidade no país, não vê a tranquilidade nas casas, né, da gente, não vê a tranquilidade nas ruas. É um governo que não tem atenção com o trabalhador, que a maioria dos brasileiros e brasileiras são trabalhadores, né? O que carrega o país nas costas, vamos dizer assim, são os trabalhadores. Então, esse governo não vê dessa forma. E aí, a gente, no sentido de tranquilizar o país, né, o governo Lula, né, o nosso presidente Lula, a gente vê que ele tem essa condição de fazer isso. Tranquilizar e colocar nos eixos, né? Colocar tudo nos eixos. Que hoje a gente vê
o trabalhador, servidor público sendo atacado. A gente sabe que um país da dimensão do Brasil precisa muito dos serviços públicos atuando no país todo para que a gente consiga atender toda a população, mas, no entanto, a gente não vê isso. A gente vê o ataque frontal aos servidores públicos, o camarada querendo tirar, né, os servidores públicos e querer lançar uma lei para botar e tirar alguém do cargo público na hora que ele bem entender, ou os políticos que que estão junto a ele, fazer isso aí. Então, é uma coisa que inimaginável, né, a gente conseguir entender que o país vai viver sem um serviço público. Então, a Simone Tebet está muito bem agora no segundo turno. Lógico que tem aqueles outros políticos que juntaram com o Lula, mas a Simone Tebet está dando um exemplo de que todos aqueles que disputaram a presidência agora, e até há 4 anos atrás, né, a gente viu também muitos candidatos que disputaram em 2018 apoiando o Lula. E até aqueles presidentes que saíram. Hoje eu vi um vídeo do FHC, né? Então, pedindo o voto do Lula. Por quê? Porque ele entende que hoje a luta é pela democracia, que é tão jovem e que a gente precisa manter ela em nosso país. É isso. Eu vou tocar num tema agora que é bem complexo e que muita gente sofre muito com tudo que a gente passou, que é a questão da pandemia, né? Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando aí, nos vendo e nos ouvindo, se não perder um parente, perder um amigo para essa bendita doença, né, que vitimou mais de 600 mil pessoas no nosso país. E muito por culpa do escárnio que o governo federal tratou a pandemia, né? Estimulando o kit Covid, a cloroquina, fazendo brincadeiras com um tema tão sério, ignorando os e-mails da Pfizer para a compra de vacina, que a gente percebeu que, a partir do momento que a vacinação começou, o número de óbitos no país despencou absurdamente. Então, mostrava que, desde o princípio, que a vacina era a única solução para tratar, não para tratar, mas para prevenir que a Covid viesse de uma forma severa e vitimasse tantas pessoas que acabaram morrendo. Então, é um tema muito ruim da gente tratar, mas é preciso a gente colocar o dedo na ferida para que as pessoas reflitam, porque muita gente parece que a pandemia foi há 10 anos atrás, e não, a gente ainda está em pandemia, não acabou a pandemia, né? A gente não sente tantos efeitos porque praticamente todo mundo vacinou, né? Apenas o presidente disse que não vacinou, mas quando o Lula ganhar, que pedir a quebra lá do sigilo de 100 anos, a gente vai descobrir que ele se vacinou, tenho certeza absoluta. Mas aí eu queria perguntar a Lucinha, ela que é ligada à área da saúde, e também uma das áreas que o sindicato dela trata é da área da saúde, eu queria que você fizesse uma análise de tudo, como foi a gestão do presidente Bolsonaro com relação à pandemia. O que se diz presidente, ele foi totalmente omisso, irresponsável e causador de mortes. Quando eu digo isso, porque quando ele poderia, enquanto representante do Estado brasileiro, buscar socorrer aqueles que precisavam do Estado brasileiro para poder se proteger contra uma pandemia, que foi uma tragédia mundial, ele simplesmente fez pouco caso, fez piada, desmereceu a ciência, não reconheceu o poder da ciência, desmereceu qualquer tipo de ação que viesse, fazer com que houvesse todo um trabalho conjunto para diminuir essa questão da pandemia. E, no entanto, o que foi que ele fez? Desguarneceu o Ministério da Saúde com profissionais que poderiam dar a cota de contribuição. Ele desmereceu isso, colocou ministros que não tinham nada a ver com o tema, de forma irresponsável, que não sabia nem como o Ministério da Saúde funcionava. Tanto é que não se tinha, na época da pandemia, no auge, que era entre o final de 2020 para até 2021, não se tinha um número diário de mortes, de óbitos e de novas infecções. Não se tinha. Precisou uma rede de comunicação nacional. Isso, a imprensa, Folha, Globo, fazer diversos, tipo de um consórcio isso. para eles nos informarem
Então, era através da imprensa que a gente sabia mais ou menos o número, porque não se tinha instalado todo um processo de organização dentro do Ministério da Saúde para se ter esses dados, para justamente a gente fazer o combate. E se falar da vacina que não comprou na época certa, que faturou a vacina, que utilizou da vacina para fazer as fraudes dele, junto com os culpistas dele, que seriam ministros. Então, por conta disso, já estamos quase beirando a 700 mil casos, né? 700 mil mortes, 680 mil atualmente. E só está acontecendo a questão da vacina porque houve todo um processo de interesse por fora da administração do governo central. Foram os governadores que incentivaram, que buscaram, junto, parceria com outros países para poder trazer essa vacina para nós. Então, foi totalmente um descaso, né? Então, não é à toa que nós chamamos de genocida, porque foi aquele que causou a morte, que fez pouco caso da doença, pouco caso da importância de se combater urgentemente e que escarnecia a população que tentava se proteger. Imagina você, em casa, guardado, para não contaminar e nem ser contaminado, e ele dizer que foi porque estavam em casa que a economia está ruim. Foi porque nós nos protegendo a vida e a economia que estava ruim, então foi a culpa nossa. E culpou aqueles que fizeram o tal de reclusão em casa, né? Então, foi de uma forma absurda. Só por isso, os brasileiros e brasileiras não deviam nunca votar. A gente já devia ter resolvido essa situação no primeiro turno. Então, pessoas que votam nele, porque são parecidas com ele, ou então estão ainda iludidas, achando que o verde e amarelo, aquele patriotismo todo, que não é patriotismo. Como é patriotismo se você não cuida do povo? Como é patriotismo se você não cuida da nação da qual ele representa? Então, foi um escárnio. E o Ministério da Saúde, até hoje, sofre com isso. Por quê? Porque perderam profissionais. Os profissionais da saúde, eles são heróis, e foram heróis naquela época, e hoje que estão sendo massacrados por conta das possibilidades de organização interna, de valorização do seu trabalho, também não está sendo reconhecido. Então, existe todo um desmonte, todo um descaso que causa repúdio, que causa nojo. Essa é a palavra certa. Como é que o ser humano chega a ser capaz de fazer tudo isso? E a gente ainda achar que é o cara que vai ser votado agora, no dia 30. Não. Para acabar, precisamos votar no dia 30, 13. Esse é o caminho, essa é a saída, vamos restaurar esse país. Pois é, Eltânia, eu fico imaginando se no país, no início da pandemia, a gente não tivesse pessoas, né, assim como a gente aqui, que lutou nas ruas, né? Mesmo na pandemia, a gente teve que ir para a rua para pedir vacinas, mas imagine se não tivesse uma luta de todo mundo, né, de toda a população brasileira, para pedir para que o governo federal comprasse vacinas. A quantidade de mortes que não teria sido até esse momento. E também, Luciano, você falou um ponto importante, a questão da economia. Ele fala muito que o Fique em Casa foi responsável pela baixa da economia, quando estudos comprovam que países que fez o lockdown mais cedo conseguiram voltar mais rápido e a economia conseguiu se recuperar mais rápido. Então, isso é uma balela que ele conta sempre, e as pessoas que estão assistindo precisam entender que essa balela não dá para acreditar mais. E a gente precisa dar o ponto final agora, né? Se a gente der moleza, o que aconteceu na pandemia, Eutanes, pode ser muito pior se esse camarada ficar aí há 4 anos mais. Então, acho que o baixo tem que ser dado agora, no dia 30. E vai ser dado, com certeza. Eu fiz questão aqui de enumerar algumas falas do nosso, infelizmente, presidente da República, mas que até 31 de dezembro só. Com relação à questão da pandemia, aquela história daquele disse, eu não sou coveiro, e daí? Manda sua mãe comprar oxigênio, manda sua mãe comprar vacina, e oferecendo cloroquina para uma EMA, aquela coisa, um escárnio, imitando as pessoas que passavam falta de ar nos hospitais. Então, coisa assim, que não presta nem a gente lembrar. Agora, como eu disse, a gente precisa tocar num assunto tão delicado que a gente precisa
rememorar nas pessoas tudo que a gente passou, né? Como eu disse, tenho certeza absoluta que quem está nos vendo ou nos ouvindo perdeu algum ente querido, ou parente, ou amigo, para essa doença tão devastadora. E se essas pessoas tivessem o mínimo de consciência, rememorassem o que viveram, eu tenho certeza que jamais votariam nesse cidadão. Mas eu vou colocar agora aqui na conversa com o companheiro Venerando. Companheiro Venerando, eu queria que você fizesse um comparativo de como foi a Polícia Federal no governo Lula e como age a Polícia Federal no governo Bolsonaro, que está claro aí que existem diversas ações de interferência do governo federal na Polícia Federal. Esse é um tema extremamente interessante. Meu amigo Altanes, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhe, o governo Lula, ele tinha uma visão, e sempre teve uma visão democrática, para que as instituições funcionassem sem intervenção, sem interferência de quem era o presidente, de quem estivesse no comando do país. Ele sempre deixou que a Polícia Federal fosse um órgão tão independente que esse órgão tão independente veio a ser capturado, veio a ser garroteado por esse atual presidente que está aí. Porque o presidente que está aí, ele, quando viu que a Polícia Federal atuava de forma independente, investigava quem quer que seja, investigou a presidente Dilma, investigou o presidente Lula, várias pessoas que faziam parte do governo, e nunca interferiu. O presidente Lula deu dignidade à instituição Polícia Federal, aos policiais federais, tinha diálogo, nós sentávamos à mesa, tinha negociação, o que não acontece agora com o atual presidente. O atual presidente, ele fez uma intervenção, não apenas na Polícia Federal, não apenas na Polícia Federal. Lúcia, Consuelo e Alisson, e Altanes, e Humberto também. É bom que vocês saibam disso. Ele interferiu na Polícia Federal, interferiu no Ministério da Justiça, desde o início do governo. Ele criou uma sucursal da Lava Jato dentro do Ministério da Justiça, pegou o pessoal que estava naquele grupo da Lava Jato e colocou dentro do Ministério, interferiu na AGU, na CGU, na Receita Federal, no IBAMA, na FUNAI, interferiu na Procuradoria-Geral da República, nomeando um cara fora dos princípios norteadores para ser nomeado Procurador-Geral da República, né? Que era a lista tríplice, que hoje eu também discordo, condeno que esse modelo venha para a Polícia Federal. Eu acho que o presidente tem que ter autoridade para ele nomear quem ele acha que deve nomear, com capacidade técnica, com dignidade, que tenha um conhecimento amplo. Então, ele interferiu em tudo. É diferente do governo Lula. O governo Lula mandava investigar. Até o próprio governo pode investigar, deixava investigar. O atual presidente, não. Ele interviu, ele interferiu. Ele demitiu vários delegados, vários superintendentes, diretores gerais. Por quê? Porque ele não queria que investigasse a roubalheira, o envolvimento dos filhos dele e dele também, com muitas denúncias. Com muitas denúncias, porque o atual presidente está envolvido em denúncias com a milícia, é tido como miliciano. Ele protegia milicianos. O policial militar que foi assassinado lá na Bahia, ele fez elogios, ele defendia esse homem, ele tinha um certo compromisso com esse homem. Parentes dele trabalharam no gabinete dos filhos dele. Então, gente, é totalmente diferente, meu amigo. O governo Lula era um governo democrático, popular, um governo que não intervia nas instituições. Eu defendo que o novo governo do presidente Lula faça uma democratização em todas as polícias, na Polícia Federal, em todas as instituições, e para dar um basta, e aí eu deixo isso para toda a sociedade, e vocês nos ajudem nessa luta, para impedir
para impedir os vazamentos de informações nas investigações e para impedir a seletividade de operações policiais, é necessário que o próximo governo promova a democratização e modernização das investigações no Brasil. Isso é essencial. E se o presidente Lula não fizer isso, ele vai sofrer um outro processo de uma nova operação Lava Jato. Eu estou fazendo essa denúncia aqui para o povo, para a sociedade. Eu queria que o presidente Lula ouvisse isso. Para governar vai ser necessário, Altanes, vai ser necessário, meus companheiros e companheiras aqui presentes, fazer a modernização e democratização das investigações no Brasil, impedindo o vazamento das informações e a seletividade das operações, como foi a Operação Lava Jato, uma operação destinada, uma operação seletiva, uma operação que depois nós tomamos conhecimento criminosa, que quase destruiu a soberania do país, tentou incriminar um presidente da República, o melhor presidente da história do Brasil, tirou, apeou do governo uma presidenta eleita democraticamente, que nunca teve um erro, não cometeu nenhum crime, as injustiças que fizeram com o presidente Lula, esse Moro, um desmoronado, e o Dallagnol, um sujeito desqualificado, assim como é desqualificado o atual presidente, é um presidente atual, o atual presidente, Bolsonaro, ele é despreparado, desqualificado, destrambelhado, irresponsável político, criminoso, porque ameaça as instituições, o Supremo Tribunal Federal, ameaça o Congresso Nacional, diz que vai matar, que não se rende, que ele, se houver uma decisão judicial para ele ser preso, que ele vai reagir e ele vai matar e não vai se entregar. Igual o discípulo dele, que fez essa semana agora. Então, o governo Lula era muito diferente desse governo atual. Totalmente, diametralmente oposto. Um governo democrático e popular, o governo do Lula, onde as instituições funcionavam corretamente, com independência, autonomia, com liberdade, e o atual governo Bolsonaro, que ele está tocando fogo no Brasil, um governo miliciano, dito por muita gente, pela imprensa, desqualificado, destrambelhado, despreparado e irresponsável político. E assim, você falou num ponto importante, né, que tudo isso começou realmente no Marreco lá de Curitiba, né? O Marreco começou a fazer aquela coisa parcial. Comprovadamente, o Lula, quando foi para aquele depoimento, foi muito feliz quando disse que ele estava condenado a condenar o presidente Lula, e depois foi tudo às claras. Ficou bem claro para a gente que ele tinha a intenção de condenar para chegar a ser ministro e queria chegar a ser presidente do país. Queria chegar a ser presidente do país, pode falar. Muito interessante isso. Eu me lembrei agora de uma coisa, pela experiência como policial federal, que eu tive por mais de 30 anos, quando vai a uma audiência na justiça, seja qualquer policial, de frente a frente com o Sueli, para um juiz, para um procurador da República, até quando nós temos totalmente 100% de razão, e geralmente eu fui assim, a gente fica um pouco temeroso. E uma coisa linda que eu via do presidente Lula, que eu dizia para todos os colegas, Lula é inocente, Lula é inocente. Mas por que você diz isso, Jorge Venerando? Eu digo porque eu sei que o cara que vai para a justiça e fala com altivez que Lula falava, enfrentava cara a cara Moro e aqueles algozes todos ali, dizia, eu vou provar a minha inocência. E não fugiu do país. E não fugiu do país. Esse homem, ele estava certo. Está aí a desmoralização dessa Lava Jato, que foi uma operação seletiva que ficou escandalizando a justiça, que escandalizou a justiça brasileira em uma operação considerada por muitos como criminosa. Lula foi condenado injustamente, e eu digo para qualquer um que discuta direito comigo, Lula é inocente. Foram anuladas todas as suas 26 acusações e as 2 condenações, tanto do triplex e do sítio de Atibaia, porque eram mentirosas, criminosas, maldosas,
coisas feitas num conluio entre o acusador, que é o Ministério Público, e o julgador, que foi o juiz Moro, Dallagnol e Moro. Esses caras deveriam estar presos porque cometeram crime. Crime de lesa pátria, quase destruíram a soberania, várias empresas públicas e a Petrobras, quase. Mas, graças a Deus, a mão de Deus é muito poderosa e trouxe a verdade através da Vaza Jato, mostrando tudo que eles montaram com lawfare para incriminar o presidente, o melhor presidente do Brasil, e prejudicar uma presidente, uma mulher eleita democraticamente, honesta. Não tem nada, nada. Eles sabem disso. Foi vergonhoso. Por quê? Porque existia, naquela época, um grupo de pessoas que ainda estão aí, que contribuíram para isso. O ex-presidente da Câmara, o ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que era aqui e é do nosso Estado, é preciso resgatar isso. Um delegado chamado Fernando Francischini, lá do Paraná, em conluio com o ex-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, o Marcos Leôncio, está entendendo? E também com o envolvimento do atual ministro da Justiça, que muita gente não conhece, mas eu conheço, o Anderson Torres. Eles fizeram um trabalho de aprovar 6 leis que, segundo jornalistas especializados em investigação, e eu estive com eles fizeram isso para chantagear a presidente Dilma, aprovar essas 6 leis para empoderar um grupo de procuradores da República e um grupo de delegados e os delegados da Polícia Federal. Exatamente. E aí a gente vê hoje o Moro falando, né, que saiu atirando do governo atual, saiu dizendo os crimes que o governo atual fez quando retirava delegados que estavam investigando a família dele, né? E agora, no segundo turno, abraçado novamente com o Bolsonaro. Lógico Estava lá no debate, né? Estava lá no debate, lá no apoiando. debate, apoiando. Lógico, gente, que isso é no interesse particular dele, como foi desde o início da Lava Jato, e agora no interesse novamente particular, de repente voltar a ser ministro. Então, eu acho que o sonho dele mesmo é ser ministro do STF. Eu acho que desde o princípio ele arquitetou tudo para ser ministro do STF, né, na realidade. Mas isso tudo mostra o quanto ele é pequeno enquanto ser humano e quanto ele nega aquilo que ele diz que é juiz. Ele pode não ser mais juiz federal, mas ele é, de alguma forma, na área da advocacia. E o Lula, bravamente, de forma altiva, como o companheiro falou, naquele dia que ele foi interrogado, o Moro dá um documento apócrifo, sem assinatura, sem nada, perguntando. Ele fez: doutor, guarde isso aí, isso aqui não serve mais não nenhuma força de lei, isso aqui não serve. Mostrou para ele assim, de forma tão simples, o que ele estava errado. Então, o Moro, ele é nada. Ele não sabe nem falar, ele não sabe nem fazer se colocar enquanto juiz. Tá? Ele não é aquilo que ele apresenta ser. Ele é um oportunista e que ele simplesmente engoliu tudo aquilo que ele falou da coisa ruim lá, para que pudesse aproveitar agora o momento para futuramente, quem sabe, ser de novo, realizar o sonho dele, que é estar na mamata do Supremo. É verdade. Eu só queria acrescentar, o venerando foi preciso, assim, não tem nem o que acrescentar na fala do venerando, né? Foi muito objetivo, preciso no tudo que falou. E quando o venerando fala que houve, sim, interferência, não só na Polícia Federal, mas em diversas instituições do nosso país, o próprio Bolsonaro admitiu naquela reunião lá ministerial, que depois foi divulgado o vídeo, né? Perfeitamente. Ele admitiu, ele disse: troco sim, troco o superintendente da Polícia Federal, se for, não vou dizer a palavra que ele usou em respeito a quem está nos vendo, ele disse: para não F minha família, eu troco o superintendente e troco sei quem mais, se for preciso, troco até o ministro. A fala que ele disse. Então, não é ninguém que está inventando nada aqui, foi uma coisa que ele mesmo, o próprio ele Bolsonaro, falou, ele confessou com a própria boca. Exatamente, não é ninguém que está inventando. Mas vamos passar esse tema aqui, papo interessante, passa rápido, né? Mas vamos caminhando que está tudo muito bom. Eu vou perguntar agora a Consuelo. A gente estava, antes de subir aqui para o estúdio, a gente estava conversando lá embaixo, e a Consuelo começou a fazer uma retrospectiva de tanta coisa ruim
que o governo Bolsonaro fez na educação. É tanta coisa que a gente nem lembrava de tudo, né? Mas a Consuelo, como é ligada à educação, obviamente não esquece, né? A gente sabe tudo que ele fez contra o Correia, sabe de tudo, absolutamente cada vírgula, né? Mas ele fez tanta coisa ruim em tantas áreas distintas que a gente não consegue lembrar de tudo. Então eu queria que a Consuelo colocasse aqui para a gente tudo que a gente conversou lá embaixo sobre a questão da gestão Bolsonaro na educação do país. Primeiro, antes de entrar na pauta da educação, eu queria somente ressaltar e colocando na fala de Venerando, porque ela nos toca enquanto brasileiros e brasileiras. A questão da Dilma, né, foi simplesmente porque Dilma é mulher. A questão da misoginia. Jamais os homens desse país aceitam a mulher no poder maior da sociedade brasileira. A gente entende perfeitamente isso. Nos espaços de empoderamento não pode estar a mulher, para os homens, né? Claro que não são todos, a gente tem maior respeito. Mas, alguns homens. Né, alguns. A questão da misoginia, por quê? Ela agia com dignidade, ela agia com ética, na moralidade. Então, eles não aceitavam que quiseram derrubar Dilma de qualquer jeito. E aí nós vamos entrar na pauta da educação. Nós conversávamos um pouco e fazendo uma retrospectiva do governo Bolsonaro com relação às pautas da educação. Primeiro ato, negar a ciência. Negou a ciência que quem ia cuidar da pandemia, cuidar desse vírus que assolou não só o Brasil, mas outros países, ele negou as universidades e começou a atacar as universidades, que lá só tinha maconheiro, que não tinha pesquisadores. Começou por aí. Por que ele começa a atacar a educação? A educação é o espaço de empoderamento do filho da classe trabalhadora. É lá onde nós temos pessoas formadas para este país. Então, jamais a elite brasileira quer o filho da classe trabalhadora na universidade. Ele quer o filho do pobre embaixo do coturno dele. Não pode chegar ao parlamento, não pode chegar a ser doutor, como o presidente Lula fez aqui nesse país. Criou mais de 18 universidades, abriu vários campos, interiorizou as universidades, criou mais de 50 institutos federais. Então, esses ataques, para ele, foi um mecanismo, uma estratégia que ele encontrou de tentar enfraquecer os estudantes, o conhecimento, porque sabe que é a partir desses espaços que nós avançamos, que lá nós passamos a entender as mazelas desse país. Então, o que é que o governo Bolsonaro faz? Tira recursos da educação, foram vários protestos, fomos para as ruas, parte dos recursos voltaram pela pressão, a aprovação da BNCC, para quem não sabe o que é a BNCC, é a Base Nacional Curricular Comum, qual o prejuízo tamanho para os nossos estudantes? A Base Nacional Curricular Comum é um formato de matriz, vamos dizer assim, de matriz curricular, onde o filho da classe trabalhadora simplesmente só precisa aprender a ler e a contar para ser mão de obra barata nesse país, para atender aos interesses do capital, aos interesses dos empresários. Não é educação que nós, enquanto classe trabalhadora, nós queremos. Nós queremos que o cidadão seja lá, que ele seja cidadão de direito, de fato, que saiba o que é que está acontecendo. É essa educação que nós queremos para o filho da classe trabalhadora, que o empodere, que saiba o que é direito. Nós não podemos ser um cidadão de papel. Ter o direito lá na Constituição, mas para que nós conquistemos, precisamos estar na rua, ecoando as nossas vozes, brigando pelos nossos direitos. É isso que nós queremos. E, a partir disso, de tudo isso, da alteração do ensino médio, que reduz a matriz curricular, a BNCC, toda essa destruição, nós tivemos 5 ministros. Ministro que não chegou nem a assumir, porque apresentou o currículo falso. Imaginem o ministro da Educação apresentar currículo falso. Outros envolvidos com corrupção, venda de barras de ouro, outros bíblias para pastores, usando recursos da educação. Você imagine que ponto nós chegamos na educação, a destruição total. Agora, em outubro, nós fomos para a rua. A semana passada, tivemos mais um ato, 2,4 bilhões de recursos tirados das universidades e dos institutos federais. Então, esses recursos, as universidades, se fica sem eles, a partir de agora, do próximo mês, não paga água, não paga segurança, então as universidades fecham. Né? Então, isso faz com que? Faz com que
o sonho do estudante que sai da educação básica, ele não realize. Quem está na universidade pública, o filho da classe trabalhadora que não pode pagar a universidade particular, esse sonho seu morre por ali, afeta. Então, essa destruição desse governo reduz os cortes da educação depois da pressão dos estudantes, das entidades sindicais, das confederações. Ele recuou, suspendeu o bloqueio. Não sei até quando. Eu participei de uma assembleia lá na Dufal a semana passada. Até passar a eleição, né? Pois Até é, passar a foi eleição. isso mesmo que eu coloquei. Eu digo, deixa passar as eleições, depois do dia 30, ele bloqueia de novo esses recursos, porque ele é assim. Volta a gasolina a subir. Sem querer te interromper, assim, e no primeiro momento, o ministro foi dizendo que não era nenhum corte, não, a gente não está cortando nada, é fake news, é fake news. No segundo momento, com toda a pressão que houve, quando a população foi para a rua, os estudantes foram para a rua, aí ele desfez o que ele disse que não estava fazendo. Vê que absurdo, né? Pois é. Aí, além disso, nós tivemos um primeiro ato dele também, foi apresentar um decreto, né? Um decreto onde as crianças com deficiência, os estudantes, acabaria a educação inclusiva, porque há muitos anos, e o governo Lula pautou sempre isso, para que as crianças com deficiências elas se socializassem, estivessem sempre juntas com as pessoas ditas normais no ensino regular. Não segregar essas crianças, porque elas vão aprender dentro dos seus limites, dentro dos seus espaços de tempo. Mas não, ele apresentou um decreto dizendo, o ministro dizia à época, que essas crianças atrapalhavam a aprendizagem das outras. Mas, felizmente, na luta também, esse decreto foi julgado inconstitucional e manteve-se a inclusão dessas crianças em salas de aulas normais. E é triste, né, Consuelo, a gente vê uma fala dessa e ainda vê pessoas, pai de crianças especiais, assim como o senador Romário, lá do Rio de Janeiro, apoiar um governo desse. Eu sentiria vergonha, sinceramente, se fosse o Romário, apoiar um governo desse só em citar essa situação, né? É uma vergonha para um pai, né, apoiar um governo desse. Pois é. E ainda, o que ele aprovou foi o homeschooling. O homeschooling, onde as crianças têm o direito de ter aulas em suas casas, claro, pago essas aulas a peso de ouro. É um retrocesso que a gente volta. Os tempos régios, régios mesmo, onde se pagava para ter aula em casa, mas isso atende somente 7 mil famílias brasileiras, que é quem pode pagar, e 50 mil famílias ficarão de fora dessa assistência. Então, o que nós queremos é universalizar a educação, para que o filho da classe trabalhadora seja sujeito de direito, que ele tenha acesso a esse espaço de empoderamento, como eu digo, a ferramenta para mudar esse país, essa nação, passa pela educação. Com certeza. Né? Então, é fundamental que nós tenhamos em mente. A educação, ela transforma. Nós, enquanto trabalhadores da educação, enquanto representantes desta categoria, sempre lutamos e buscamos uma educação referenciada para o filho da classe trabalhadora. Consuelo, lembrando também que parece que voltamos à Idade Média, onde nós, se fizéssemos qualquer outra coisa que fizesse algum confronto, seríamos perseguidos. Dos absurdos que eu achei desde o começo dessa gestão do Bolsonaro foi a questão de implementar, uma tentativa de implementação da tal escola sem partido, onde os professores não tenham liberdade de ensinar aquilo que está dentro dos livros. Você dar uma aula de filosofia, onde diversos filósofos tinham diferentes pontos de vista, aquilo lá, para eles, era uma afronta. Então, não era para o aluno começar a pensar por si mesmo, mas não. Tinha que ser algo imposto e os professores não podiam intervir, porque, senão, já estava doutrinando, já estava fazendo esse tipo de absurdo. Então, ainda bem que não passou adiante, mas ainda existe. A gente vê nos jornais que professor no estado, acho que foi no Paraná, se não me engano, foi perseguido porque estava ensinando filosofia. E a pessoa foi lá e denunciou.
O aluno foi lá, falou com o pai denunciou a professora. Isso é um absurdo, gente, nem na Idade Média. Tem gente denunciando até a história, querendo mudar a história. Querem reescrever os livros de história do nosso país. É um absurdo. Mas, aproveitando que a Lucinha já estava aqui no papo com a gente, terminou, desculpa, Consuelo. Não, eu só queria complementar uma fala importantíssima que a Lucinha fez do resgate da ideologia de gênero. Sim, pode falar. Porque a ideologia de gênero, que eles dizem o seguinte, que nós doutrinamos e que nós também perdemos o direito de nos expressar, de trabalhar em sala de aula com mais tranquilidade, porque diz que a escola ensina o menino a ser menina e a menina a ser menino. Isso não existe. Ainda hoje, ele continua nas fake news, principalmente nas igrejas. Nesta campanha, eles resgataram isso, a questão da ideologia de gênero, e impedem que filosofia e sociologia não sejam tratadas. Inclusive, ela sai do currículo ABNCC, não é obrigatório, mas pode ter ou não, porque desperta o sujeito para a vida, para entender o mundo. E essa questão de ideologia de gênero ela é muito séria, quando eles desvirtuam do que é uma ideologia. Mas tem que ser a ideologia que eles querem. Eles podem ensinar o que eles querem, mas nós não podemos. E o risco, como você disse, ele existe, ele está presente. Agora mesmo, em outros municípios, o projeto Escola Sem Partido ele vem com outro nome, está sendo resgatado, e outros municípios estão aprovando essa questão da escola sem partido, que o professor perde o direito de cátedra e qualquer coisa, o aluno pode filmar, mandar para o pai. A gente hoje fica muito denunciado, se policiando para saber o que é que vai falar na sala de aula. É um absurdo. Bom, então vamos agora falar com a Lucinha. Dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público, né? Estamos aí com essa bendita, maléfica PEC 32. Eu queria que você falasse para a gente sobre a PEC 32, Lucinha. Olha só, o país, né, o Brasil, ele comporta 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no serviço público, nas áreas federal, estadual e municipal, em todas as áreas de atendimento à população, aos serviços públicos, né, a serviço da população, seja na área da saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo. Então, o servidor público ele é o Estado brasileiro atendendo a população através dos direitos que ele tem, conforme as leis específicas. E esse servidor, servidora, ele é servidor, ou seja, ele faz um concurso, ele é servidor, independente dos governos que apareçam, de 4 em 4 anos, periodicamente, ele continua servidor. Isso incomoda os dirigentes, aqueles que querem fazer do serviço público um balcão de negociação, porque, a partir do momento que o servidor, por responsabilidade, ele tem a obrigação de fazer o certo e a obrigação, mais ainda, de não fazer o errado. Então, seja o patrão, seja quem for pedir para fazer, ele tem a obrigação de não fazer o errado, e sim o certo. E isso incomoda. Então, para que isso aconteça do jeito que o patrão gosta e que deveria, eles pretendem fazer uma reforma administrativa onde se retira os direitos dos trabalhadores, principalmente a disponibilidade, que é a garantia do trabalhador do serviço público, permanecer no local e fazer o que é correto, para tentar substituir por aqueles do QI, do que me indica, né? E isso está é um dos grandes itens da reforma que está sendo colocada, da PEC 32, que desde o ano passado que estão tentando, mas não tinham força, a correlação de força necessária para aprovar. E agora o Arthur Lira, uma vez que já conseguiu realmente se estabelecer, porque foi eleito, infelizmente, está colocando isso, né, como uma ameaça para o serviço público. E a gente precisa dizer não, porque o servidor público ele é essencial para a manutenção do Estado brasileiro, para a prestação dos serviços públicos. E merece ser devidamente recompensado, ter as condições necessárias de trabalho, e isso está sendo desmontado desde 2016, após o golpe, com a presidenta Dilma, através do Temer, quando o Temer desmanchou vários órgãos importantes, no caso, o Ministério da Previdência Social, que está desfacelada, e a consequência disso é as filas enormes no Ministério da Previdência para ser assistida,
filas enormes para poder conseguir benefício, trabalhos virtuais que só aumentam, mas tem um número insuficiente de pessoas para trabalhar. Então, o dia 28 de outubro é o dia do servidor e da servidora pública, mas é o dia também de resgate da nossa história e o resgate de luta, porque, se a gente não conseguir barrar essa PEC 32, vai passar. E até o Guedes, que, infelizmente, na fala infeliz dele, no ano passado, ele disse que o outro disse que, enquanto passava a boiada, desmatava. E o outro disse também, nessa mesma reunião, que iria colocar, dava beijinhos e abraços ao servidor público que elegeram, A granada no bolso. mas ia botar uma granada no bolso. O que é essa granada no bolso? Retirada de direitos e passar mais de 4 anos sem o devido reajuste. Né? Há perdas salariais que a gente tem por conta da inflação, mas em nenhum momento. E outra, a classe de servidores públicos é uma classe envelhecida, porque sempre precisa ser renovada através de concursos públicos. Um grupo de funcionários se aposenta, né, ou falece, então precisa repor essa força de trabalho, e não está tendo. E, por não estar tendo essa reposição, vai acumulando mais serviços com menos servidores. Então, o serviço público não está contente de muitos, mas não é por conta do trabalhador, do servidor público, mas por conta da falta, né, da força de trabalho. Esse governo disse que é contra Ele não vai fazer concurso público, porque a intenção dele uma das propostas é fazer com que, a cada 4 anos, se renove o quadro de servidores. Para quê? Para fazer as vontades de quem estiver lá, né, mandando fazer o que não se deve. Então, é importante, a manutenção do Estado brasileiro passa pela manutenção do serviço público. No dia 28 de outubro, onde se comemora, precisa a gente estar atento para isso. Se comemora o dia 28 de outubro, o dia do servidor público, certo? Mas no dia 30, realmente, a gente vai fazer essa comemoração a partir do momento que a gente vai retirar, né, esse mal administrador do governo brasileiro, para que a gente possa restabelecer a dignidade, restabelecer os nossos sonhos, restabelecer os nossos direitos, que estão sendo roubados, que estão sendo, de forma absurda, sendo subtraídos por esses desgovernos, seja o próprio Guedes, seja esse presidente que está aí. Então, precisamos retirar. Urgente. Dia 30, Lula 13. A gente está chegando pertinho do fim, mas eu vou querer que o venerando, de maneira rápida, vamos tentar ser rápido só para a gente dar tempo da gente se despedir com calma, com tranquilidade. Quantos minutos nós teremos? 5? Faltam aproximadamente 5 minutos, que a gente ainda tem o tempo para a gente se despedir direitinho. Você quer falar do caso do Roberto Jefferson? Então vamos lá. Então vamos falar da questão do Roberto Jefferson, que está aí na ordem do dia, né? Foi um assunto que está quentinho ainda. Eu queria que você comentasse o episódio do Roberto Jefferson, que atirou lá nos policiais federais que foram cumprir lá a determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Meus amigos, meus companheiros, toda essa loucura que nós estamos vendo no Brasil tem alguns irresponsáveis, né? Steve Bannon, lá nos Estados Unidos. Isso. E nós temos também algumas figuras que contribuíram para isso, com um processo de alienação contaminando as mentes e as fraquezas de personalidade de pessoas que sofreram essa hipnose e acreditaram em fake news e nas mentiras. Então, e nas bravatas, como são as bravatas feitas pelo atual presidente da República, o Bolsonaro, que ele gosta de tocar fogo. E aí a atitude do criminoso Roberto Jefferson, a ousadia que ele teve de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, a Suprema Corte do Brasil, através das redes sociais, se comunicando que ele estava impedido disso. Ele estava preso, domiciliar, mas preso e com tornozeleira. Então, ele desrespeitou, descumpriu as medidas judiciais, né, estabelecidas, e aí ele, por ter sido incentivado, alguns meses atrás, pelo próprio presidente da República, que disse que, se ele for preso, for concedida uma prisão para ele, ele vai reagir à bala, ele incorporou esse sentimento. E aí, de forma covarde, de forma criminosa, agiu como terrorista,
atirar nos policiais, Altanes, de fuzil, ainda jogou 3 granadas. Repare a petulância, repare só a ousadia desses criminosos, que não respeitam decisão judicial. As ofensas ditas por ele com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, é inconcebível. Desculpe interromper, mas já nos solidarizando com a ministra Carmen Lúcia, porque não se deve falar isso com ninguém. Com ninguém, com mulher nenhuma. É um absurdo com aquilo ninguém. ali. Mas e com mulher, continue. pior ainda. É intocável para mim. Então, nós repudiamos e condenamos. Então, esse processo, ele tem 4 etapas. Primeira, a decisão judicial que os policiais foram lá prender. E foram de forma pacífica. Não foram com armamento pesado, não tentaram chegar e forçar a entrada no portão, não amarraram uma corrente num carro e arrombaram, não foram com um número grande de policiais, que normalmente é feito assim. Tratou ele como Tratou ele como gente. E ele não merece. Por quê? Porque ele é um criminoso que afronta toda hora as instituições e afronta a democracia do país. O presidente, por sua vez, teve um papel lastimável. Porque o que foi que ele fez quando soube que o Roberto Jefferson atirou na polícia, instituição federal, e nos policiais, ferindo 2 policiais. Uma tentativa de duplo homicídio. Ligou para o ministro e colocou o ministro para gerenciar essa crise. Essa crise não, esse ato terrorista. Quer dizer, vergonhoso, criminosa essa atitude, criminosa. E o ministro, como um ventríloco do presidente da República, se prestou a esse papel, se deslocou para Minas Gerais, próximo de onde tinha acontecido no Rio essa situação. Eu acho isso absurdo. Nunca houve um ministro se deslocar para resolver isso aí. No máximo, quem poderia ir era uma equipe de policiais que nós temos, que trabalha nessa, como se fosse o BOP daqui. Sim. Né? De caso de polícia, é a polícia é a polícia que resolve, né? Não é ministro. Ministro da Justiça não é para isso. Então, o presidente fez isso porque ele tinha e tem intimidade. Ele é um irmão siamês do Roberto Jefferson. Perfeito. Está entendendo? Então, para encerrar, o posicionamento do presidente Bolsonaro nós condenamos, que determinou o ministro para intervir nisso aí, gerenciar. A forma, a maneira como houve a negociação pelos colegas que foram lá e até falaram depreciando, em forma depreciativa, os policiais que primeiro chegaram ali, dizendo que eles eram burocratas. Burocrata não, são policiais mesmo. Eu não posso concordar com esse posicionamento do colega que foi lá, rindo e tratando com carinho o Roberto Jefferson. Jamais, eu não vou. A maneira como houve a negociação é totalmente diferente do que normalmente a Polícia Federal faz. Ali ele deveria ser algemado, colocado num camburão e levado preso, porque ele desrespeitou o Supremo, a decisão judicial, desrespeitou uma mulher, uma ministra do Supremo Tribunal, desrespeitou a decisão judicial do ministro que concedeu o mandado de prisão e desrespeitou e cometeu um crime, uma tentativa de homicídio com 2 policiais federais e quando é um criminoso, desmerecendo a instituição. quando é um criminoso perigoso assim, tem que ser algemado. Algemado. E outra, a mentira do presidente Bolsonaro, dizendo que não tinha nada a ver, que não tinha nem foto com o Roberto Jefferson. Tem, e tem muitas. O presidente da República atual, o Bolsonaro, ele é irmão siamês do Roberto Jefferson, e é um filhote da ditadura e discípulo dele. E isso a sociedade tem que repudiar. Nós repudiamos e o povo tem que entender que não deve de forma nenhuma passar pano nessa situação. O primeiro emprego do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, foi para o Roberto Jefferson, né? Foi nomeado no gabinete do deputado Roberto Jefferson, nem ia nem lá, é a prática. Se eu não me engano, ele era ainda universitário, não tinha nem se formado ainda. É vergonhoso isso. Bom, gente, nós teríamos assuntos aqui para ficar o resto da tarde inteira, né, falando, mas uma satisfação imensa da gente bater esse papo, como a gente conseguiu aqui, né, leve, descontraído, mas falando de assuntos sérios e rememorando, como eu disse, coisas muito importantes para que a sociedade que está nos assistindo hoje, quando a gente está lançando esse podcast, reflita, analise tudo e vá lá no dia 30 de forma consciente e vote no presidente Lula para que a gente consiga
livrar o país dessa ameaça, desse escárnio que é o governo Bolsonaro. Então, chegamos à reta final. Eu queria agradecer a Lucinha por tudo que você fez aqui, pelas suas importantes falas e por ter aceito o nosso convite e de forma tão rápida, tão pronto, né, assim. E a gente agradece por você ter vindo bater esse papo com a gente. Nós é que estamos agradecidas, porque é uma experiência importante, né? E eu ficaria o resto da tarde aqui, viu? Se você pudesse chamar a gente, fique à vontade. Mas, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Nós precisamos discutir política, sim, nós precisamos ter mais esses momentos, porque existe uma classe trabalhadora que, às vezes, não tem um canal certo para ouvir as verdades, e se a classe trabalhadora não falar para a própria classe trabalhadora, quem vai falar para ela, né? Então, esse momento é importante, e aí a gente agradece a participação, a gente agradece o convite, e sempre que puder, a gente pode estar disponível. Não só a mim, mas outros companheiros e companheiras. Pedir até desculpa em nome dele, que é o companheiro Ronaldo Alcântara, que é o nosso candidato a presidente do Sindprev nessa próxima gestão, mas ele estava com problema de saúde, estava assim, mais rouco do que a Consuelo. E eu também não estou muito bom, não. Ele não estava podendo falar de jeito nenhum, então me pediu esse socorro e eu vim aqui Tranquilo. fazer o trabalho. Obrigada. Agradeço a ele e todo mundo que faz o Sindprev lá, que é um sindicato parceiro nosso, que sempre marchou junto com a gente. Consuelo, muito obrigado de coração, viu, sua presença aqui com a gente. A gente parabeniza vocês, né, por este momento de nos proporcionar estar aqui dialogando com a sociedade alagoana, a sociedade brasileira. Muito importante esse bate-papo descontraído, fundamental, né? Então, parabeniza pela iniciativa e que tenhamos vários e vários outros. Quero dizer, dia 28, amanhã é dia do servidor público, não temos o que comemorar, é um dia de luta, porque quando o governo se propõe a desmontar os equipamentos públicos, hospitais, escolas, a segurança, ele destrói, nós não temos como atender a população e nós recebemos a pecha de preguiçosos que não queremos trabalhar. Porque primeiro ele destrói e nós somos massacrados pela sociedade que não entende esse papel fundamental da execução da política pública por nós que estamos lá na ponta. Então, é dia de luta, de muita luta. A PEC 32, ela vem para agravar mais isso, os contratos temporários que já existem, as precarizações no serviço público, na escola, nos postos de saúde, nos hospitais, já sinaliza para isso. E segregar pessoas que têm os salários terceirizados, contratados temporários, salários menores, no mesmo espaço de trabalho daqueles concursados, e aí começa o conflito de salários, as pessoas que executam o mesmo trabalho, é uma situação muito difícil. Então, e é um retrocesso, porque quando eu uso esse equipamento para as OSs, a gente vai entregar um equipamento público para a iniciativa privada trabalhar com o mesmo equipamento que o Estado construiu, que o Estado garantiu. Então, é um agrupamento de empresários, de pessoas que sabem como é que funciona a máquina e querem cada vez mais destruir esse Estado brasileiro. Então, a gente agradece. Tinha muito o que colocar, mas a gente sabe que o espaço é curto. Quando a gente começa a conversar, as coisas vão fluindo. É verdade. E a nossa cabeça vai abrindo. Mas um grande abraço e estão no caminho certo. Parabéns pela iniciativa. Não faltaram outras oportunidades, viu, Consuelo? Fique tranquilo. Companheiro venerando, temos um minutinho, bem rapidinho, para a gente se despedir. Agradeço do fundo do nosso coração pela sua vinda aqui e contribuir com essas suas falas tão importantes aqui para a gente. Nós queremos parabenizar você, Altanes Holanda, e o companheiro Alisson Guerreiro, né? A Lucinha, minha companheira Consuelo. também, minha companheira Consuelo, presidente do Sinteal, o maior sindicato, né, daqui do Estado. Isso. O companheiro Henrique me convidou, dizer que me sinto honrado. É uma honra para mim ter recebido esse convite. E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo com esse espaço democrático e popular, para que a gente venha falar a verdade que muita gente não sabe, não conhece, né? Até quem não conhece a gente, é bom que saiba como é que a gente pensa. Assim como nós, como eu, meu amigo, nós temos milhares de policiais federais progressistas. Eu quero aproveitar, como dia 28, o dia do servidor, nós não temos realmente, Lúcia já deu o recado, nada a comemorar. Eu quero que vocês presenteiem a nós mesmos, no dia 30, que a gente vote Lula, presidente do Brasil, para afastar definitivamente o fascismo nesse país e tudo de ruim
que o Bolsonaro trouxe nesses 4 anos que o povo brasileiro está amargando. Vamos começar de novo e vamos voltar a ser felizes. Lula, presidente, e aqui em Alagoas, eu vou votar em minha família, no governador Paulo Dantas e Ronaldo Lessa. Muito obrigado, meus companheiros. Obrigado, venerando. Alisson, eu vou dar 10 segundinhos. Agradecer e dizer que foi o pontapé inicial muito bom, muito bom. E a gente vai permanecer com esse canal. Siga a gente, que vocês vão ter papos como esse nesse canal, muito semanal, né, Otávio? Isso. Mas sempre a gente vai estar colocando algum videozinho mais curto para que vocês acompanhem o nosso canal, certo? Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, eu vou deixar aqui como última lembrança desse primeiro episódio, áudio e vídeo do nosso podcast, uma frase do nosso, com fé em Deus, ex e futuro presidente Lula, que ele disse no último podcast dele, que ele participou, que foi o DL Show. Ele disse o seguinte: essa é a eleição mais importante que eu participei na minha vida, porque o que está em jogo não é a disputa entre 2 homens, 2 partidos. O que está em jogo é a gente construir e permanecer com a nossa democracia. Então, com essa frase do presidente Lula, eu encerro, agradeço a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Grande abraço a todos, até o próximo episódio.